Senhor, pela tua rica misericórdia sobre nós, pelo privilégio, Senhor Deus, de hoje poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa estar usando a tua serva, Senhor Jesus, e que ela possa, Senhor Deus, estar falando aos nossos corações, Senhor Deus, que tudo que sai da boca dela venha diretamente do trono, Senhor, e que ela seja um canal de bênção nas nossas vidas hoje. Que o teu Espírito a conduza, Senhor Deus, e que o coração dela, Senhor Deus, esteja cada vez mais, Senhor Deus, agraciado, Senhor Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abram a Bíblia comigo no livro 4 no quarto capítulo de Gênesis. Uma palavra, acredito que conhecido de todos, ou da maioria pelo menos, mas que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Gênesis 4, amém? Gênesis 4 diz assim, só um instante. Gênesis 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete. Mas eu vou ler apenas até o verso 16. Diz assim: E conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor E Abel, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Até aqui, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, para ouvir a Tua voz. Senhor, que o Senhor seja, o Teu Santo Espírito seja o condutor dessa mensagem, que o Senhor me use, Senhor, segundo a Tua vontade, que o Senhor me capacite para falar ao Teu povo, Pai, porque de mim mesma eu não tenho muito a oferecer,
ao teu povo, Senhor, mas o Senhor é aquele que chama, é o Senhor quem dá, Senhor, a capacidade, é o Senhor quem nos direciona, Pai. Nesta noite, Senhor, eu oro para que eu não seja pedra de tropeço, mas que eu seja um vaso usado para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, e te louvo pela tua infinita misericórdia sobre nós, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do teu santo Filho. Amém. Irmãos, fora o nervosismo, tá tudo bem. Vamos lá. Nós conhecemos a história, né? No primeiro capítulo, Deus criou o mundo. Depois ele criou o homem. Criou uma companheira, né, para o homem. E deu direcionamentos para ambos, né? Deus disse que eles dominariam sobre os animais, né, sobre todas as coisas que ele criou. E nós conhecemos também a história da desobediência do primeiro casal, né? Eu estudando esse tempo, eu disse assim, até nisso eles são burros, porque como é que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida? Deram ouvidos a Satanás para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, poderia ser da árvore da vida. Até nisso eles erraram. Mas, enfim, eles desobedeceram, né? E eles receberam um castigo de viver fora do jardim que Deus preparou para eles, né? A partir daí já começou uma sentença, né? De comer do suor do seu rosto, de ter dores para viver, dor para parir. Quando eu penso que por causa de Eva a gente sente dor para parir. Eu passei 12 horas de trabalho de parto, irmão. Pelo amor de Deus, tudo culpa dela. Mas enfim, culpa da desobediência. E nessa noite nós vamos falar um pouco. Eu lembrei do pastor Robson. Ele disse que a Bíblia, claro que tem um estudo teológico da Bíblia, mas nós sempre trazemos ela para o nosso lado. Como é que a gente vê a vida, como é que a gente vê as coisas, né? Mas eu espero nessa noite ser realmente, né, usada por Deus para falar aquilo que Ele quer e não que eu quero. Claro que eu tenho um perfil, um raciocínio, mas que seja a vontade de Deus estabelecida aqui nesta noite. Então, eu percebo, né, já no versículo 1, Adão, nesse tempo ainda não foi estabelecido isso, mas Caim foi o primogênito, né, de Adão e de Eva. E depois lá em Êxodo, em Levítico, nós vamos ver que todo primogênito tem direito à porção dobrada. Só que Caim, o que ele herdou de porção dobrada foi o pecado que foi gerado por seus pais, né, da desobediência. E é tão impressionante, irmãos, quanto que a Bíblia é muito verdade, que a Bíblia diz que um abismo chama outro, né? A desobediência vai chamando tantos outros pecados, né? Infelizmente, porque a gente acha que é só uma besteirinha, né? Mentir de vez em quando, não tem problema, né? Mas um abismo chama outro abismo. E foi assim que Caim viveu, né? Aqui diz que ele conheceu a sua mulher e se relacionou, né, intimamente com a sua esposa e concebeu Caim. Depois concebeu Abel. E fala aqui no versículo 2 que Abel foi pastor de ovelhas e Caim ele foi lavrador da terra. Nada contra, né, ser lavrador, porque Deus tinha dito lá no capítulo 3 que eles dominariam sobre os animais, né, e eles do fruto da terra tirariam o seu sustento, como é até hoje. Só que Abel,
ele foi pastor de ovelhas e nenhuma palavra da Bíblia é em vão, né? E o que acontece? Como era o coração de Abel? Porque para ser pastor tem que ter coração de pastor. Para ser pastor tem que ter um coração disposto a cuidar, né? Não é fácil. Ovelhas normalmente são indefesas, muitas vezes tolas, porque eu estava pesquisando sobre as ovelhas. Se uma ovelha se jogar no precipício, todas as outras que estão com ela, se um pastor não estiver perto, vão cair também, né? A ovelha tem a visão limitada. Então, Abel, ele era pastor, porque ele tinha um coração voltado para o outro, enquanto que Caim, ele só enxergava o próprio umbigo, né? E no versículo 3 diz assim, não, desculpa. No versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, né? Caim, ele trouxe uma oferta. Ele trouxe qualquer oferta. É o que a Bíblia fala, uma oferta, né? E no 4 diz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel ofertou o primeiro, né? De tudo, como a Bíblia vai falar em Êxodo sobre a oferta do primeiro filho, do primeiro animal, da primeira colheita, né? E eu estudei, alguns teólogos dizem que a oferta de Abel foi aceita por quê? Porque era uma oferta de sangue, né? Isso aponta para Jesus. O primeiro animal ele ofereceu. Jesus, ele foi o filho primogênito de Deus, que ele ofereceu também para expiar os nossos pecados. Porém, irmãos, o que eu percebo aqui é o seguinte: ele ofereceu o seu primeiro, o seu melhor, né? Foi uma oferta de sangue, mas Caim não era pastor. Caim era lavrador. Caim poderia oferecer também a primeira, a primeira colheita, né? Como a Bíblia mais lá na frente em Êxodo explica sobre as ofertas alçadas ao Senhor. Mas Caim, ele não teve critério na sua oferta. A questão é que Caim ofereceu qualquer coisa. Caim, ele foi religioso, como nós muitas vezes somos. Aí, eu gostaria de ler com os irmãos lá em Êxodo 13, 2. O senhor, por favor, irmão Deus. Êxodo 13, 2. Santifica-me todo primogênito, o que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, todo primeiro filho, primeiro animal, era consagrado ao Senhor. E Abel fez isso, né? Mas Caim não. Caim ofertou qualquer coisa. Eu gostaria de ler também em Hebreus 11, 4 e 6. A gente vai entender um pouquinho melhor por que Deus aceitou a oferta de Abel. 11, 4, depois o 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Abel ofertou crendo, né, no Deus que
era o Senhor sobre a sua vida, né? Porque lá em Gênesis, acho que no capítulo 3, Deus, ele, todo final de tarde, ele ia conversar com Adão e Eva, antes da desobediência. E aí, eu fiquei pensando, olha como ele é tão bom, porque ele colocou Adão e Eva para fora, né? Quando a gente vê isso, a gente pensa que houve uma quebra total no vínculo. Só que mais à frente, primeiro aqui nós vamos ver que os dois ofertaram, né? E mais à frente nós vamos ver a conversa de Deus com Caim. Isso me fala que Deus continuava buscando um relacionamento com eles. Do mesmo modo como ele sempre continua perseverantemente buscando se relacionar conosco. Só que, o que é que acontece? Quando se é religioso, a gente faz por obrigação, a gente faz porque para ser visto, a gente faz por várias coisas que não é o segundo coração, né? Como você faz para Deus. Como é que se faz uma coisa para Deus, né? Como a melhor pessoa do mundo. Eu estava falando com meu filho, ele dizendo que ia fazer alguma coisa lá para mim de qualquer jeito. Eu falei, eu não faço as coisas para você de qualquer jeito. Quem é mãe sabe. A gente cozinha o melhor que pode, mesmo se não tiver todos os temperos, a gente se esforça, a gente procura dar o nosso melhor, né? E quanto mais para Deus, irmãos, quanto mais para Deus. E Caim, né, o que eu vejo aqui é que ele fez qualquer coisa. Irmão Denis, Provérbios 8:17, por favor. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Na verdade, porque eu trouxe essa palavra, a Bíblia está falando os que cedo. Em outras versões dizem o que de madrugada me buscam, né? Algumas igrejas acham que Deus está mandando orar de madrugada. Não que não seja, mas o que esse versículo quer dizer é: quem me prioriza me acha. Quem me dá primazia, prioridade, quem me busca primeiro. Primeiro você ora, depois você age. Tem gente que age, quando dá errado, ora, né? Então, essa é a diferença da oferta de Caim e de Abel. Porque Abel deu a primícia e Caim deu o que restava, de qualquer forma. Não é verdade? Vamos lá. No versículo 5, diz assim: mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Interessante, irmãos. Ele ficou com raiva de um problema que ele próprio causou, né? Foi ele que agiu de forma errada e ainda ficou com raiva, né? Ele ofertou como um religioso, enquanto seu irmão ofertou como um homem de fé, como eu já disse. Como tem sido a sua oferta? Qual é a intenção, né, ao ofertar? Seja lá o que for, para quem for. E eu não falo de oferta como oferta, um dinheiro, um valor. Sua entrega, como tem sido para Deus, para as pessoas. Domingo passado o pastor Luiz falou sobre oferta também, né, sobre generosidade. Isso tem falado comigo nos últimos dias. E outro motivo pelo qual a oferta de Caim ele não foi aceita, está lá em 2 Coríntios 9:7. Todo mundo conhece esse versículo. 2 Coríntios 9:7. Meu pastor lá de Salvador dizia direto esse versículo. Aí hoje eu, estudando mais um pouquinho, acredito que, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né?
Abel ofertou com amor. É a mesma coisa que a gente fazer uma coisa para alguém, né? Eu vou fazer um bolo. Não vou fazer de qualquer jeito para quem é serve. Não, irmãos. Não. Para ninguém merece, né? Eu tenho um defeito. Se eu não quiser fazer uma coisa, é terrível. Hoje em dia eu faço por obediência a Deus, mas eu empaco a mula e não faço. Mas se eu fizer, eu faço de boa vontade, com amor. Mas Abel ofertou assim, com alegria, né? E Deus ama ao que dá com alegria. No versículo 6 diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está com raiva? Eu acho Deus tão interessante que Ele usa a psicologia, mesmo quando a gente nem sabia que existia, né? A psicologia explica alguns tipos de abordagem. Deus faz uma pergunta para ele, porque uma pergunta leva a pessoa à reflexão. Fica olhando como é a misericórdia de Deus. Ele já começou daqui a dar chance a Caim de voltar atrás, de se arrepender. E aí, Deus já iniciou o processo de libertação com eles, né? A pergunta que ele fez: por que você está abatido? Por que está com raiva? Né? E o que acontece, irmãos? Ele ficou com raiva de uma situação que essa situação poderia, na verdade, ser diferente. O que é que tem na oferta do meu irmão que Deus aceitou e na minha não? Né? A gente pode refletir. E ele não pensou assim. Por que aceitou a dele e a minha não? E ficou com raiva. E a raiva, a ira, levou ele a sentir inveja do irmão, né? Por causa da entrega que o irmão fez. E a pergunta que fica: como você tem reagido à entrega do seu irmão? Porque nós somos filhos de um mesmo pai. Nós somos membros de um mesmo corpo, né? Aí eu ouvi numa palavra que se a gente perder um dedo mindinho, nós perdemos 40% da nossa força na mão. O valor que cada um dos membros do corpo tem. Todos os membros têm uma importância única, sua, né? E aí, por que ficar com raiva do irmão que entregou, né? De coração aberto? Por que não raciocinar? Que depois Deus diz para ele, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que acontece? Né? Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que o preferem. Isso fixou na minha mente. Então, a Bíblia diz que quem procura, acha. Quanto mais você procura, mais você tem. Caim desconhecia essa verdade. E aí, Deus continua, né, no versículo 7, tentando trazer iluminação à mente de Caim, né? Olha o que ele disse: o pecado bate à sua porta, cabe a você dominá-lo, né? Como é? Todos os dias, irmãos, comigo e com você, o pecado bate à porta. Todos os dias. Cada um aqui é tentado em um nível, cada um aqui é tentado por algo específico, porque a tentação vem em cima daquilo que é fragilidade para você, né? Porque o diabo é esperto, ele sabe, né? Muitas vezes nós tentamos ser super crentes, né? Pensamos que nós somos imunes a algumas coisas e não somos, irmãos. Eu tenho aprendido muito aqui, né, nessa igreja, sobre prudência, porque não existe super crente,
Não existe pessoas que nunca vão falhar. O que a gente precisa fazer é se voltar para a palavra e ter prudência. Porque aqui eu gosto de citar Provérbios. Provérbios 4:23 diz, né? Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele tem as saídas da vida, né? O que acontece? Caim errou, ponto, já passou. Mas desse erro, ele incorreu em outros erros. Ele não guardou o coração. Ele não ouviu a voz do seu Senhor, que o orientava a retroceder do caminho que ele estava seguindo, do caminho de trevas. E aí a pergunta: como é que eu e você estamos reagindo diante do pecado que bate a nossa porta? Porque aqui está dizendo, ó, para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Dominarás sobre o seu desejo. Como Jeremias diz, né, que o coração do homem é enganoso. Então você vai reagir contra o pecado como, irmãos? Eu estava pensando aqui, eu digo, o melhor jeito de fugir do pecado muitas vezes é de não pecar, aliás, é fugir. Tem gente que não, eu sou crente, vou para a igreja, leio a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo. Então eu posso ficar amiguinho de uma mulher bonita no meu trabalho, né? O contrário, eu posso ficar amiguinha de um homem bonito no meu trabalho, porque eu sou crente, né? Eu sou santa, então não vou cair em tentação. Sim, irmãos, não. Eu estou dando esse exemplo porque o pecado sexual é o mais fácil, né, de acontecer. Porque as pessoas não se conhecem, a gente não se conhece. E muitas vezes as pessoas tentam a Deus, né? E aí o que acontece? Deus estava dando todas as dicas a Caim. Caim, você ficou com raiva da oferta do seu irmão, mas guarde o seu coração. Caim, se você fizer o certo, a sua oferta também vai ser aceita. Seu irmão não tem nada a ver com sua ira, né? Colocando nas minhas palavras. E Romanos 8:7. Por favor, irmão Denis. Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? Você, para vencer o pecado, precisa estar sujeito à lei de Deus, porque sozinho a gente não consegue. O que é a lei de Deus, irmãos? É a Bíblia. Eu estava falando recentemente o seguinte, engraçado, né? De vez em quando vem umas palavras na minha mente, assim, da Bíblia. Por que vem? Porque eu li, porque eu já li, porque eu já sei o que é que tem escrito ali. Porque, claro que Deus pode colocar assim, a gente conhecer pode, mas Ele só lembra da gente do que a gente conhece, irmãos. Do que a gente estuda. Ó, você lê a Bíblia, tá lá nos mandamentos, né? Honrarás teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Você sabe que se você desonrar sua mãe, você vai viver mal e vai viver pouco. Então, se você fizer isso, é porque você quer, porque você não se sujeitou à lei, à palavra de Deus, né? Então, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É o que eu já disse aqui. Não podemos agir como supercrentes, achando que estamos imunes às tentações. Precisamos ser sensatos. O que é tentação para você? Então fuja. Eu botei aqui em letras garrafais. Fuja da tentação, né? A prudência diz isso. A sua tentação é ver um dinheiro em cima da mesa? Fuja, longe. A sua tentação é o adultério? Fuja.
Qual é a sua tentação? Como é que aqui a Bíblia está falando sobre dominar? Eu estava pensando, um cachorro diz que num ataque de cachorro a gente tem que pegar pelas orelhas e segurar. No pecado não dá para fazer assim, tem que correr, fugir, né? O versículo 8 já é o próximo passo, depois das orientações que o Senhor Deus começou a dar para Caim, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, Caim. Se você proceder certo, eu vou aceitar a sua oferta, né? Só que ele estava com o coração endurecido. E aí o que foi que ele fez? No versículo 8, ele chamou o irmão, né? Levou o irmão para o campo e matou. Ou seja, no direito isso aqui é um crime premeditado. Ele gerou a morte do irmão no coração, né? Quantas vezes eu já ouvi uma pregação sobre isso? Não seja assassino, né? Quantas vezes matamos pessoas no nosso coração? Quantas vezes matamos sentimentos no nosso coração, né? E às vezes pelo mesmo motivo que Caim, pela inveja, né? Caim gerou em seu coração e matou, né, de forma premeditada seu irmão, que era inocente, né? Se você tem um coração duro, Deus não pode ser o seu guia. Deus não podia ser o Senhor de Caim. O coração dele estava endurecido pela raiz do pecado dos seus pais, sim e não. Porque nós podemos decidir, né? Minha mãe sempre fumou. Eu não fumo. Não gosto de cigarro. Meus irmãos também não fumam. Nós podemos escolher algumas coisas, né? E ele se deixou dominar pelo pecado, né? E o pecado gera o quê? Morte. Ele matou o irmão. Nesse caso, o pecado gerou a morte de um inocente. E aí no versículo 9, né, o Senhor, mais uma vez, age com Caim de forma curativa, eu vou dizer assim, terapêutica. Porque ele vai lá e pergunta para Caim, cadê o seu irmão Abel? Irmãos, eu e você sabemos que Deus sabe que Abel já estava morto, que ele tinha sido assassinado. Só que a pergunta de Deus, né, para Caim é para trazer luz na sua mente. O que foi que você fez com seu irmão? Tanto que depois, quando ele continua, né, com o coração fechado, ele agiu de forma dissimulada, ele foi irônico com Deus. Ele perguntou, eu sou guarda do meu irmão? Né? E a ironia, eu aprendi isso já tem um tempo, é uma das ferramentas que o diabo usa, é ironia. Tem diferença, viu, irmãos? De brincadeira e de ironia. Tem diferença. E aí, Deus disse para ele, né? Ele respondeu, não sou o guardador do meu irmão. E Deus disse, o que fizeste? Aí Deus agora mostrou a indignação, né? O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, né? Porque a voz de Abel estava clamando desde a terra, porque ele foi morto de forma injusta. Aí eu estava pensando, né, até comentei com o Fabi. Gente, olha o que fala. A Bíblia fala que o sangue de Abel está clamando, ou seja, ele está lá gritando, eu fui assassinado, né? Como é? Eu não sei vocês, mas eu fico muito ruim com injustiça. Eu fico para não viver como diz. Porque injustiça é o oposto, né, do padrão de Deus. Deus sempre cobra a justiça das pessoas. E ele foi injusto, né, com seu irmão. Né? Deus confronta ele, tentando trazer arrependimento ao coração de Caim. Mas ele tinha decidido
não se arrepender, infelizmente. Perceba, irmãos, por 2 ou 3 vezes, Deus aborda Caim. Todo o objetivo do Senhor era trazer arrependimento, mas ele não estava disposto. Muitas vezes nós estamos assim, com o coração tão fechado para algumas situações, irmãos, que tem a placa de LED no olho e a gente não enxerga, a gente não quer enxergar, né? E aí, lá no verso 10, ele diz, né, que o sangue, a voz do sangue do irmão clama, né? E já que ele não viu arrependimento da parte de Caim, Deus deu a sentença para Abel. Assim como ele fez com Lúcifer, ele deu uma sentença para Lúcifer, ele deu uma sentença também para Abel, né? Ele disse: e agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus deu uma sentença para Abel. Você vai ser um andarilho, você vai viver sem paz. Irmãos, viver sem paz não é bom não. Você vai viver à toa, de certa forma. De certa não, totalmente longe de Deus. E sem parada, né? E Deus deu essa sentença. E o engraçado é que, irmãos, pelo amor de Deus, ele se acha tão certinho que ele ainda tem. Tão certinho não, ele não consegue ver o outro lado, ver o lado da outra pessoa. Muitas vezes a gente é assim, a gente só enxerga o nosso lado, né? Mas eu até passei aqui um versículo que eu marquei aqui. Irmão, dê o seu ponto, por favor, Mateus 23, 35. 23, 35. Olha o que eu escrevi aqui, que eu passei direto. Ele morreu injustamente por alguém que se deixou adoecer e ser tragado pelas trevas. Foi o que Caim fez. Ele adoeceu e matou o irmão pela doença dele. Mateus 23, 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, né? Como Deus disse, o sangue de Abel clama por justiça. Algumas versões dizem vingança, né? O sangue de Jesus foi derramado também na cruz de forma injusta, clama arrependimento. É isso que a diferença, né? Todos dois foram mortos de forma injusta, mas o sangue de Jesus é para arrependimento, né? Para perdoar os nossos pecados, a nossa injustiça. E aí, se você, né? Como é que você age diante da culpa, diante do erro, né? Se você culpa alguém por sua enfermidade, seja ela física ou espiritual, eu posso lhe dizer o seguinte: podem até ter culpados, né, pela sua dor, pela sua doença, mas você é o único responsável pela cura. Porque às vezes a gente quer achar o culpado, seja lá para o que for, e não busca a solução. Qual é a solução? Ser curada. Se eu quisesse, eu vivi muito tempo culpando minha mãe por uma situação, até que, né, a palavra iluminou a minha mente. Deus fez o trabalho magnífico que Ele faz de convencimento, e eu entendi que eu era responsável pela minha cura. Minha mãe não era responsável pela minha enfermidade.
Porque se eu fosse viver culpando ela, eu continuaria doente. E não ia resolver nada. Mas eu decidi em Jesus. Por isso que o sangue de Jesus, ele é mediador. Ele é o único que cura. Você vai para Jesus que ele te cura. Quanto a quem te feriu, aí é com ele e Deus. Mais para frente a gente vai ver, né? Que Deus, ele é responsável de corrigir, vamos dizer assim, erros, pessoas. E aí, no capítulo 11 e 12, né? Deus tentou trazê-lo à luz, ao arrependimento, deu a sentença, né? E depois, é engraçado, depois que Deus deu a sentença para ele, olha o que ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, porquanto... Não era nem isso que eu queria ler. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ou seja, ele fez maldade, mas ele queria perdão, mesmo sem se arrepender. Ele queria ser perdoado sem arrependimento, né? E depois ele disse, o Senhor vai me lançar daqui para fora. E aí, eu fiz mal para ele. Então outras pessoas vão querer fazer mal para mim, porque eu fiz mal para ele. Coitadinho. Ele praticamente disse assim, ai Senhor, coitado de mim. Vão querer me matar. Ele não matou o inocente, né? E ele não tem nenhum temor a Deus. Sabe quem foi que ele teve medo? Dos homens, que poderiam vingar a morte de Abel. Porque já haviam outras famílias, né? A Bíblia fala que foi o primeiro casal que Deus criou. Mas depois de Adão e Eva já havia outras pessoas que antes eu achava que era só eles. E outra coisa, a família, a mesma família poderia, né, reivindicar a morte de Abel, um inocente. Só que ele não tem temor a Deus, né, que o criou. Antes ele teme o homem, né? Eu quero ler com vocês lá em Lucas 12. Lucas 12, 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei, né? Ele não temia a Deus, irmãos. Só Deus que podia dar a salvação, a redenção dele, ou a condenação, não os homens, né? O homem só podia matar o corpo dele. Mas como ele não tinha temor, reverência, ele achou que ele deveria temer os homens, né? E no versículo 15, eu já estou terminando, diz assim: o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais envergonhada eu fico. E aprendo a ter misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso. Deus aqui está dizendo para mim e para você que quem resolve é Ele. Quem se vinga é Ele. Quem corrige é Ele. Né? Porque muitas vezes a gente sentencia as pessoas. A gente sentencia. Quando a gente vê um jornal, um estuprador, o que é que a gente faz? Sentencia. A gente sentencia. Merece morrer. Né? Merece isso, merece aquilo. Nós estamos sentenciando. E isso não cabe a nós. Por quê? Porque Deus, ele tem tanta misericórdia da gente. Tanta. E a gente não consegue, né, ter misericórdia. Olha o que Caim fez. Perto de mim eu dizer miserável. Matou o irmão. Mata também.
Mas olha o que Deus fez. Deus colocou um sinal, né, nele. De qualquer forma, é um sinal de propriedade. É meu. Não presta, mas é meu. Fez errado, mas é meu. Foi criação dele, irmãos. Nós somos criação dele, né? Ele agiu errado, ele tirou a vida que só Deus pode tirar, porque é ele que dá. Mas nós somos criação de Deus. Lá em Deuteronômio 32, 43. Olha o que diz sobre isso. Deuteronômio 32, 43. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Né? Até onde a Bíblia fala sobre Caim, não houve nenhum sinal de arrependimento. Né? Pelo contrário, a família de Caim propagou vários outros tipos de pecado. Da descendência de Caim veio a bigamia, veio vários tipos de pecado. Porque ele decidiu, irmãos, proliferar a semente da desobediência a Deus. Mas, descendo mais um pouquinho, aí fala, né, sobre ele continuou sendo desobediente. Engraçado que Deus disse que ele ia viver como vagabundo. Ele foi lá e criou uma cidade, né? No versículo 16 diz que ele saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden, né? E ali ele formou família e proliferou o pecado, né? A maldade. E aqui no verso 24 diz assim: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso porque o versículo 23, eu vou ler para vocês entenderem. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ele estava preocupado, porque se ele era descendente, né, de Caim, se Caim, quem matasse Caim, morria 7 da sua família, no caso dele ia ser 70 vezes 7. E Deus, ele é muito lindo, que ele não faz nada, né, em vão. Aí, olha o que diz em Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Deus, ele não dá uma punição. Na punição não é maior do que o perdão. Né? Nunca vai ser. O que é que Deus busca, irmãos? De mim e de você. Pela conversa que ele teve com Caim, né? Eu não quero focar em Caim, eu quero focar em Deus. Pela conversa que ele teve com Caim, o que ele buscava de Caim era um coração arrependido. Né? E lá em Provérbios 28, 13, se eu não me engano, diz assim que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É só o que Deus quer, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha um coração quebrantado, um coração que reconhecia, né, os seus erros e estava disposto a arrepender-se. Davi ouviu uma história sobre o pecado dele, né, com Batseba, como uma ilustração. Aí ele disse, né, essa pessoa merece morrer, que era ele na ilustração. O que foi que ele fez imediatamente? Ele se arrependeu. Por isso que até hoje ele é falado como homem segundo o coração de Deus, porque não importa para Deus quando é que a gente cai. O que importa é quando a gente decide se levantar.
quando a gente pede a Ele a força necessária para se levantar, quando a gente reconhece por que a gente caiu. Senhor, eu estou aqui na lama, mas foi porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? E isso é o que importa para Deus, irmãos. Consequências, sim, terá consequências, mas a misericórdia é tão grande, tão extraordinária, que até na consequência do nosso próprio pecado, Ele nos ajuda. Eu sei disso por experiência própria. Então, né, que você nessa noite reflita sobre as atitudes de Caim e de Abel e decida, né, ser como Caim, ofertar, se oferecer como oferta viva, né, ao Senhor e às pessoas. Porque eu tenho pensado muito sobre isso. A gente fala muito de evangelho, de ministério, de... O que é isso, irmãos? São pessoas. Que a igreja é um ajuntamento de pessoas, né? Porque aqui é só uma casa. Quando nós estamos aqui é uma igreja. Porque nós precisamos entender que nosso principal chamado é com pessoas. Não é fácil falar isso não, mas é verdade. É amar as pessoas, é entender, né? É ajudar, porque Caim, ele não conseguia olhar o lado do outro, ele só conseguia ver a necessidade dele. Até quando Deus sentenciou ele, ele disse, isso é pesado para mim. Como é que a pessoa que mata a outra reclama de peso, de condenação? Então, porque ele era egoísta demais. E muitas vezes nós somos assim, crentes egoístas. Nós viemos a Deus aqui, ó, deixa eu ir na igreja buscar a minha bênção. Deixa eu ir na igreja buscar a minha cura. Não é errado também não. Totalmente errado não, né? Nós aprendemos que nós viemos para a igreja para cultuar o Deus, o nosso Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer é, sempre estamos voltados para o eu. Eu preciso, né? Eu sofro, eu estou sofrendo. Então, né, que essa palavra fale ao seu coração como falou comigo, né? Sobre tudo isso que eu estou dizendo. Eu fiquei nervosa, talvez não saiu nem como eu imaginei, mas é essa mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite. E mais uma vez, né? Jesus, ele veio, né? Ele pagou o preço por mim, por você. A gente só precisa, irmãos, agora viver de acordo com o que a palavra diz. Porque para submeter a Deus, como diz a palavra, né? Submetam-se, pois, a Deus e resistam ao diabo, né? Para o diabo é resistir. Assim. Para Deus é submeter. Senhor, eu sou falho, mas eu me submeto ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil, mas é necessário. Estava falando, acho que com o Fabi, sobre uma situação, né? Tem uma pessoa que me afronta tanto na minha rua. Aí eu nunca mais olho para a cara dela. Nunca mais. Aí Deus vai lá, confronta. Pode. Ela merece misericórdia tanto quanto eu, né? E que se depender de mim, que haja paz, é o que a Bíblia diz. Então, quando a gente se volta para a Bíblia, irmãos, a gente fica constrangido. E aí a gente é confrontado a fazer o certo. Então, eu não quero ser como Caim. Eu não quero ter um coração endurecido pelo pecado. Eu quero todos os dias me submeter a Deus. E que essa seja a realidade nossa como igreja. Amém? Eu encerro aqui. Quer orar, Fabi?